Bom dia, meu povo. Eu me chamo Davi, faço parte aqui do Eclésia e hoje a gente vai estar estudando a lição da Escola Sabatina de segunda-feira. O tema dessa lição de hoje é talentos entregues. E a lição começa falando sobre a parábola dos talentos, que está lá em Mateus 25. Está aqui na tela, você pode dar uma pesquisada depois para estudar. E a parábola do talento, de uma forma mais resumida, fala a história de um senhor que, se ausentando do seu país, chamou seus servos e, ao chamar seus servos, entregou talentos a eles. A um ele entregou 5 talentos, a outro 2 talentos e a outro 1 talento. Então você pode ver que os 3 receberam talentos de uma forma diferente. Um recebeu 5, outro recebeu 2 e outro recebeu 1. E aquele que tinha recebido 5 imediatamente foi lá, pegou os 5 que tinha recebido, negociou e conseguiu mais 5. E aquele que tinha recebido 2 fez a mesma coisa e conseguiu o dobro também. Mas já o servo que tinha recebido apenas 1, só 1, ele saiu e, em vez de ficar com o talento, negociar o talento, ele foi lá, cavou um buraco e escondeu o talento nesse buraco. Fazendo assim, escondeu o dinheiro do seu senhor. Depois de um tempo, esse senhor ele voltou novamente e, quando ele voltou, ele veio fazer o acerto de contas com esses 3. Então, quando o senhor voltou, aquele que tinha recebido 5 talentos foi lá e apresentou diante do senhor o dobro do que tinha recebido. E aquele que recebeu 2 apresentou também o dobro do que tinha recebido. O que eu acho bonito nessa história é que, quando os 2 primeiros apresentaram os talentos ao seu senhor, o seu senhor falou: servo bom e fiel, você foi fiel no pouco e no muito te colocarei. E quando chegou para o último apresentar o talento que ele tinha recebido do seu senhor, ele disse assim: sabendo que o Senhor é um homem severo, que colhe onde não plantou e ajunta onde não espalhou, fiquei com medo e escondi o seu talento na terra. Aqui está o que é seu. Mas o Senhor respondeu: servo mau e preguiçoso, você sabia que eu colho onde não plantei e ajunto onde não espalhei? É uma pergunta que o seu Senhor faz a esse servo. Então ele continua dizendo a esse servo ruim, que não soube administrar o que tinha recebido: então você devia ter entregado o meu dinheiro aos banqueiros, e eu, ao voltar, receberia com juros o que é meu. Portanto, tirem dele o talento e deem ao que tem 10, porque a todo o que tem mais será dado, e terá em abundância. Mas ao que não tem, até o que tem lhe será tirado. Quanto ao servo inútil, lance-no para fora nas trevas, ali haverá choro e ranger de dentes. As 2 parábolas anteriores, a gente viu o destino do servo bom e do servo mau, e também tem a parábola das 10 virgens. Então as 2 estão no contexto de espera, de preparo para a vinda do Senhor. E a lição fala uma coisa que é interessante, que ela fala assim: Jesus enfatizou que ninguém é capaz de calcular o momento de seu retorno. Portanto, vigiem, porque vocês não sabem o dia nem a hora. Mateus 25:13. Independente da quantidade de tesouro que um recebeu, seja 5, 2 ou 1, há uma mensagem que ficou clara dentro desse contexto. O Senhor daqueles servos retornaria e acertaria as contas. E antes dessa parábola dos talentos, Jesus ele monta todo um contexto e cria toda uma ideia para apresentar essa parábola. Se você for ver alguns capítulos anteriores, você vê que Jesus está falando essas parábolas para seus discípulos. Então, nos capítulos anteriores, a gente vê Jesus falar da situação que o mundo estaria no futuro, os sinais de sua volta, e ele começa a alertar seus discípulos. Então, as parábolas faladas para os discípulos de Jesus naquela época também servem para nós que somos discípulos de Jesus hoje. E a lição fala uma coisa interessante assim, Jesus queria que seus discípulos estivessem prontos para seu retorno a qualquer momento, não importa quão longa ou curta fosse a espera. Os talentos que a gente ganha de Deus é dever nosso multiplicar e cuidar como servos. E essa parábola também mostra como Deus é misericordioso. Mesmo que aquele servo ele fosse capaz de receber apenas 1 talento, Deus ainda confiou a ele 1 talento. E a lição ela fala uma coisa interessante aqui no final. Assim como o homem da parábola confiou talentos a seus servos e exigiu os lucros, Cristo espera que usemos os talentos que Ele nos deu. Então, se eu tivesse alguma coisa para dizer nesse resumo aqui dessa lição de segunda-feira, eu diria que era: orgulhe seu Pai, porque Deus ainda confia em você, Deus ainda lhe deu talentos. Ele quer que você administre esses talentos, que você cuide desses talentos, que você multiplique esses talentos. Não enterre o seu talento. A lição faz uma pergunta final, que eu espero que você consiga responder, e eu vou deixar aqui como uma tarefinha de casa. Ela diz assim: por que é importante reconhecer que todos os nossos talentos vêm de Deus?
Como podemos desenvolver nossos talentos? E eu quero que você entre nesse contexto, quero que você coloque sua mente nisso. Se você fosse um rei, se você fosse o senhor de alguma coisa, por que seria importante as pessoas que você confiou os bens reconhecer que você é o senhor dela? E ainda mais, como é que essas pessoas que você entregou seus bens, entregou seus talentos, desenvolveria eles? Como é que ele cuidaria deles? É isso, fiquem com Deus. Amanhã tem de terça-feira. Se você assistiu hoje de segunda e não assistiu de domingo, você pode abrir aí o canal e ver os vídeos que você vai encontrar assim de domingo. É isso, fiquem com Deus. Vamos finalizar com uma oraçãozinha. Oremos. Querido Deus e eterno Pai, muito obrigado, Senhor, pelo estudo da lição que o Senhor nos deu hoje, Pai. Abençoa a vida dessa pessoa que está estudando comigo, Pai. Abençoa a minha vida, cuide da gente, Pai, que a gente consiga desenvolver os talentos, Senhor, que a gente ganhou do Senhor, Pai. Em nome de Jesus, Pai. Em nome de Jesus, que a gente não enterre os talentos, Pai. Em nome de Jesus, Pai. Obrigado por tudo, Pai. Obrigado pela vida. Obrigado pela oportunidade de estar estudando Tua palavra, Senhor. Amém. É isso. Tchau.